Tá aqui, BR-222-BR. Boa noite, pastor. Poderia abordar sobre o anjo da guarda? De fato, temos um anjo da guarda? E se sim, qual base bíblica? Se não, como surgiu essa história? Pergunta muito boa, vale para corte. Inclusive, as melhores perguntas sempre se tornam cortes que ficam na playlist Os Cortes do Carlos Ribas Responde no YouTube, e agora nós fazemos cortes também no Instagram, ok? Bom, a ideia do anjo da guarda me parece que ela é medieval, obviamente no cristianismo antes da Reforma Protestante, então a era medieval é do século V ao século XV, a Reforma Protestante foi no século XVI, século XVI, mas ela tem base no texto de Salmos, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Também tem alguns teólogos tradicionais que dizem que quando Pedro saiu da prisão e foi até a casa de João Marcos, onde os apóstolos estavam reunidos orando, e a serva da casa, que se chamava Rode, ele bateu na porta, no portão, ela foi atender, escutou a voz do apóstolo e não abriu a porta. Ela ficou tão nervosa e tão emocionada que ela voltou correndo, dizer: Pedro está no portão. E as pessoas disseram: você está louca, Pedro está preso, ele vai ser executado amanhã de manhã. É o anjo dele que está batendo no portão. Vê, era comum para a igreja da época, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que se houvessem anjos de Deus liberados por Deus para guardar as pessoas. Então, o fato de nós termos anjos ao nosso redor que nos protegem é um fato bíblico e real. O que é o perigo da doutrina do anjo da guarda? Na Igreja Católica, é o perigo óbvio da idolatria, né, por acender uma vela branca para o anjo da guarda. Aqui você já está direcionando para um lado do misticismo que foi incorporado à Igreja Católica a partir do século V, então já é um grande problema. Você não tem um anjo da guarda, tipo, igual aqueles quadros que a gente via antes, né? O anjo da guarda, as crianças perto do precipício, e o anjo da guarda ali perto, como se fosse aquele companheiro que segue a pessoa a vida inteira. Você não tem um anjo da guarda. Quem tem isso no satanismo são os satanistas com demônios que são mensageiros. Então, no satanismo, existe uma espécie de anjo da guarda, que não é um anjo caído, é um demônio, que se chama mensageiro. E eles têm nomes, eles têm identidade, eles têm personalidade. Eu falo sobre isso no livro Bruxaria. Tem à venda no meu site, vocês podem entrar lá no site e adquirir. Esse aqui, tá? O Bruxaria. Então, aqui eu falo sobre o mensageiro, tem até um capítulo sobre ele, eu acho. Ou pelo menos um... Aqui, ó. Na página 30, eu falo sobre o mensageiro. Então, aí é muito perigoso, porque de fato o mensageiro é um anjo caído, um demônio, que é entregue para acompanhar aquela pessoa enquanto aquela pessoa estiver na terra, enquanto ela estiver viva. Um outro problema sobre o anjo da guarda, a cultura do anjo da guarda, daí não na Igreja Católica, mas na Igreja Evangélica, é a angelolatria. São pastores que acreditam, eu acredito no ministério dos anjos, tá? Eu entendo que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que vão herdar a salvação, tá lá em Hebreus, e nós temos que usar o poder desses anjos em nome de Jesus para a batalha espiritual, para a nossa vida, enfim. Mas a gente não conhece o anjo, a gente não vê o anjo, a gente não fala com o anjo, a gente não descobre o nome do anjo, não tem interação com o anjo. O anjo é um funcionário de Deus que nos serve. É uma ferramenta de Deus, uma arma de guerra, não é? Como o anjo com a espada desembainhada, que ia matar Balaão, mas a jumenta viu, entendeu? Ele estava lá, ele estava sendo uma ferramenta, mas Balaão, enfim, acabou não vendo. O problema é que tem algumas igrejas que dão nome para o anjo, tem o anjo da igreja, tem o anjo da cura, tem o anjo não sei o quê. O nome disso é angelolatria. E isso não tem base bíblica, essa adoração, essa comunhão, essa interferência do anjo na vida comum da igreja e essa interação, essa afinidade com o anjo. Isso não tem nenhum tipo de respaldo bíblico, isso é angelolatria. Então tomem cuidado.